Oi, gente, eu tô aqui pegando uns escritos aqui para mostrar para vocês uma coisa muito interessante, o que é a sincronia. A sincronia, existe sincronia. Às vezes a gente pensa que que é tudo um acaso, um mero acaso quando acontece coisas que estão relacionadas, né? Aí a gente pensa que é só uma coincidência, mas na verdade o universo não funciona assim, né? E as coisas funcionam assim perfeitamente como um relógio suíço, como um equipamento, como não é. O universo tem um mecanismo, algo assim perfeito, funciona perfeitamente matematicamente. Então, no universo que é matemática pura, um universo que para ser lido, compreendido, precisa se entender também de equações de matemática, física, né? Física quântica. Então, como que as coisas vão funcionar de forma aleatória, né? Por um acaso, não funciona assim. Então, olha que interessante, nós estamos conversando desde 2 vídeos, né, atrás, sobre o sono, né, que eu estou lendo com vocês este livro, né, Nossas Forças Mentais, e nós estamos falando sobre o sono. Olha só que interessante, ontem eu estava arrumando uns livros aqui, uns cadernos, dando uma ajeitada lá, eu tenho livro aqui, tem livro na lavanderia, tem uma outra estante grande lá, tem livro lá também, tem livro lá numa outra sala, mais longe. Então eu estava dando uma ajeitadinha e achei um caderno que a minha mãezinha já fez a passagem. E eu achei um caderninho dela, porque ela gostava muito de ler, de fazer anotações. Olha só, gente, eu achei. Abri assim, estava folheando, de repente abri. Estava falando o quê? O que é o sono? Ó. O que é o sono? Olha a letrinha da minha mãe. O que é o sono? Eu falei, olha, gente, tudo a ver. Então acho que eu tenho que falar mais um pouquinho sobre o sono. Eu acredito que o universo, a inteligência cósmica, está querendo que eu fale um pouquinho mais do sono para vocês. Olha só, meus queridos. Olha só o que está escrito aqui. Então ela estava dizendo, ela anotou aqui a inspiração que veio. Ela gostava muito de escrever assim por inspiração, né? Então vinha aquelas ideias boas, ela ia anotando. Então ela estava com um probleminha para dormir. Ela também estava indo dormir tarde. Ela dizia que é porque ela tomava café. Mas aí ela mesma admite para ela aqui no final desse texto que ela escreveu que isso era só uma desculpa, né? Então tá dizendo aqui, olha, o sono é a porta da libertação para o espírito, a nossa essência, né? É o descanso para o corpo e é uma libertação para o espírito. Pessoal, só um minutinho que eu esqueci de ligar a bateria aqui e tá querendo fechar aqui. Só um minuto que eu vou pegar o carregador. Desculpa. Bom, então olha só, tá escrito aqui. O que a minha querida mãezinha escreveu. Olha, o que é o sono? O sono é a porta da libertação para o espírito, é o descanso para o corpo, é libertador para o espírito. O espírito precisa aurir forças. O espírito aqui no caso, gente, seria o nosso corpo espiritual, o perispírito, porque a nossa essência mesmo, a nossa essência lá primeira, nosso eu superior, esse não se cansa. Então, mas o nosso corpo espiritual, nesse caso aqui, espírito tá nesse sentido. O espírito precisa aurir, né, receber, né, adquirir forças e conhecimento junto com os amigos protetores, para quando voltar ao corpo, estar revestido de ideias e conhecimentos novos, renovados, para recomeçar as suas tarefas diárias, né, com mais ânimo, e para fazer a sua evolução. Quer dizer, para evoluir, isso ajuda a evoluir. Então, o sono nos ajuda a evoluir.
Durante o sono, se nós vamos dormir, né, com um bom pensamento, né, dependendo do que a gente faz durante o dia, né, se a gente teve uma vida boa, né, a gente não ficou aprontando muito por aí, né. Então, quando nós dormimos, nós podemos ser levados pelos nossos protetores espirituais, nossos amigos, né, que já estão vivendo na outra dimensão, na dimensão acima da terceira dimensão. Nós podemos ser levados por eles para locais tipo escolas, universidades, ou para reuniões, fazemos reuniões com seres que têm mais conhecimento, sei lá, psicólogos, com médicos, com artistas, porque, gente, não é porque a gente desencarna que a gente perde o corpo físico, né? Se desfaz, nosso corpo físico se desfaz, que a gente deixa de ser a gente mesmo. Se nós somos um médico, uma médica, nós vamos continuar com esses conhecimentos, nós vamos continuar sendo médicos e médicas. Se nós somos artistas, aqui na terceira dimensão, quando nós desencarnamos, quando nosso corpo se desfaz e nós saímos, né, vamos para outra dimensão, nós continuamos tendo esses conhecimentos, nós continuamos sendo a mesma pessoa, só que com outro corpo mais, né, com um corpo espiritual. Não estamos mais vestindo um corpo de carne e osso, de matéria mais densa, mas nós continuamos sendo pessoas. A nossa individualidade, a nossa mente continua. Não viramos um nada, porque também não existe o nada no universo. Não existe nada. Como vai existir o nada? Como que no Bhagavad Gita, olha, eu vou pegar para vocês esse trecho. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz: nada sai do nada, porque o nada é nada. Tudo que existe sempre vai continuar existindo. O Senhor Krishna disse isso no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita faz parte dos Vedas, que é uma coletânea de ensinamentos, acho que um dos mais antigos do planeta. Foi dito isso. Tem gente que acha que até que esse conhecimento foi passado direto dos Devas. Os Devas, quem eram os Devas? Eram seres de outros planos dimensionais que passaram esse ensinamento direto, que diz que esses conhecimentos que tem nos Vedas foram passados de forma direta. Não foi alguém que ficou pesquisando, foi alguém que estava com a mente preparada, com seu coração aberto e recebeu de forma direta essa informação. Quando dormimos, né, quando o nosso corpo espiritual, nosso perispírito se desloca do nosso corpo físico, continua ligado ao nosso corpo físico, mas se afasta. Dependendo de como é o nosso mental, se a gente não é muito apegado no corpo físico, se nós temos uma mente curiosa, que está sempre querendo aprender, saber mais, então o nosso corpo espiritual corresponde, se torna um veículo mais livre e nós não ficamos lá agarrados às energias, os laços fluídicos que ligam o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico, não fica assim, nos prendendo, sabe, como uma âncora. A partir do momento que nós adormecemos, o nosso corpo espiritual acompanha a nossa mente e nós vamos para outros locais. Saímos da nossa casa, muitas vezes da nossa cidade, do nosso país, não sei, a gente vai para outros planos. Isso daí é uma informação que está disponível. Quem quiser saber mais sobre isso, pesquisem, gente. Tem muita informação maravilhosa nesse planeta. Tem gente que fica falando, tinha tanta informação maravilhosa lá na biblioteca de Alexandria, que foi destruída, né, diz que provavelmente tenha sido um atentado, né, para destruir muito conhecimento que poderia ter dado um impulso grande na evolução mental da humanidade. Outros dizem que não, que esse conhecimento, toda aquela coletânea, né, de papiros, de anotações de livros, né, antiquíssimos, foram resgatados e estão aí em algum lugar secreto. Mas, gente, hoje em dia nós já temos muito conhecimento. A ciência não parou, apesar dos trancos e barrancos, das perseguições. A ciência não parou. Todas as ciências, né? Quando a gente pensa em ciência, já pensa lá no alquimista, né? Já pensa lá fazendo as suas poções, né?
Ciência de todos os níveis, ciências que estudam o mental do ser humano, ciência que estuda os relacionamentos humanos, né? A sociologia, a química, a física, tudo continua evoluindo. Então tem muito conhecimento. E hoje nós temos a internet, a gente pode acessar muito conhecimento, dicas de leitura, né? Se nós queremos ir ali na fonte, pegar o conhecimento na fonte, nem muitas vezes compensa mais nós pegarmos aí na internet indicação de leitura e irmos lá comprar o livro, baixar o livro na internet e ir lendo devagar e digerindo a informação, né, do que pegar a informação pronta de outras mentes, né? Porque cada pessoa é uma, tem o seu jeito, né? Tem o seu jeito de interpretar as informações. Então, muitas vezes compensa nós pegarmos a dica, né, a indicação de uma leitura e irmos lá e ler por nós mesmos. Existe muito conhecimento sobre espiritualismo, sobre espiritualidade. Vamos pesquisar, não vamos ficar só com a nossa mente ali, nós não somos, né, aquele cavalinho na carroça. Nós não temos que ficar ali, sabe, só ouvindo uma pessoa falando. Nós temos que dar essa oportunidade para nós mesmos de pegar conhecimento, várias linhas de pensamento, ler, procurar tirar o melhor de cada uma, fazer uma comparação para pegar ali, sabe, tipo uma pessoa que está ali na beira de um rio garimpando numa peneira ali, aquele cascalho, né, e lavando a peneira e peneirando para achar uma pepita de ouro. Gente, se no meio de tudo isto, tudo que nós aprendemos, nós lemos, pesquisamos, se no meio de tudo isso nós acharmos uma pepita pequena de verdade, essa pepita pequenininha, sabe, é como uma pequena chama que ilumina toda uma noite escura. Se nós estamos num quarto totalmente escuro, uma pequena chama de uma vela já faz grande diferença. Então vamos nos informar, tá? E olha só, que interessante, olha. Então, olha só, como o universo não, as coisas não acontecem por acaso. Achei lá aquele escrito da minha mãe, né? E depois eu estava arrumando meus livros também, né? Dando uma ajeitadinha. E eis que O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Olha só. Esse livro aqui é novinho, faz pouco tempo que eu comprei. Fala também sobre o nosso subconsciente, né? A capacidade que a gente tem de poder acessar o nosso subconsciente. Não é só lá o magnetizador, o hipnotizador que acessa o nosso subconsciente. Aliás, a gente nem deve deixar isso acontecer, né? Nós podemos acessar o nosso subconsciente de forma voluntária também. Então, existem escritos, ensinamentos como esse, Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Aí, aqui, tá? Esse que nós estamos lendo agora, tá? Então, a gente não precisa ficar só num. Então, nós estamos estudando aquele, mas aqui também, eu achei também. E a gente pode continuar também e pegando um pouquinho de cada um. O Subconsciente, capítulo 13, e as Maravilhas do Sono. Aí começa aqui a falar, vamos ler esse também, vamos acompanhando. Preparação para o sono, efeitos surpreendentes da privação do sono, que é uma coisa terrível, o mal que pode fazer. Precisamos de mais sono, vai falar quando que a gente precisa de mais sono. O sono traz conselhos, olha só. Tá vendo aquilo lá que a minha mãe escreveu por intuição. Sim, traz conselhos, sim, muita coisa mais, olha. Salvo de um desastre, acho que a pessoa teve assim, o futuro está em nossa mente subconsciente. Olha só, tá vendo? Porque que às vezes a pessoa durante um sonho ela tem um pressentimento, ela sonha com algo como se fosse um aviso. Nós vamos ler sobre isso também, vamos estudar sobre isso também. Então, basicamente hoje é isso que eu queria falar para vocês. Que nós podemos, quando estamos dormindo, receber influências, receber ensinamentos
de protetores espirituais, visitar lugares onde tem pessoas estudando, trabalhando, a gente pode ficar ali observando e aprender. Nós não lembramos, mas é informação que vai para o nosso subconsciente e isto vai nos ajudar no nosso dia a dia. Então, vamos procurar dormir bem, dormir melhor, melhorar os nossos horários para dormir, não ir dormir muito tarde, né? Porque o bom mesmo é a noite, que a escuridão da noite ajuda a proteção da nossa glândula pineal. Ela precisa da escuridão da noite para ela poder se abrir, para ela poder descansar, para a gente, nosso mental, nosso espírito, ficar mais conectado aí, nosso mental com o nosso espiritual, tá? Então a nossa glândula pineal precisa desse repouso. Fora que existe também, né, um magnetismo diferente à noite, né? A natureza, ela é mais do que a gente vê, muito mais do que a gente vê. Durante o dia existem outros tipos de magnetismo que não existe à noite e vice-versa. À noite tem outros tipos de magnetismos. Nosso dia é importante, mas o nosso período de sono é importantíssimo, porque é aí que nós colhemos forças para o nosso corpo físico, para a nossa mente, para o nosso corpo espiritual. Então é um momento muito importante. Então, olha, é importantíssimo a gente falar sobre isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.